14 horas e 33 minutos desta sexta-feira. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são as minhas práticas clínicas, mas também a medicina ayurvédica, a medicina tibetana, essas medicinas ancestrais, e ligar tudo isso ao que há de mais moderno na área da saúde e da física quântica, da mecânica quântica, das novidades na área das medicinas e das terapêuticas modernas. O Salutes foi originalmente criado em 2009 para ser esse resgate. Isso lá na AltV, onde completamos em 13 de junho deste ano 10 anos ininterruptos de transmissão. Agora estamos aqui na TV Guarulhos há quase um ano, falando ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, e também pelo site www.tvguarulhos3.com.br. Essa transmissão também está pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan, e essa primeira meia hora desse programa será também apresentada na TV aberta. Pela TV aberta aqui em São Paulo, pelo canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra. Geralmente na TV aberta às quartas-feiras às 11 da manhã. O Salutes também é apresentado às segundas-feiras pela AltV, agora em novo horário, a partir das 13 horas. Também ao vivo, transmitido pelo site da AltV, www.alltv.com.br, e também pela minha página do Facebook. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, desde 2000. Na ABA eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da Associação Brasileira de Acupuntura. Eu tenho o título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, portanto, Hospital das Clínicas, desde 2005. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Homeopatia e Acupuntura, o IBRAU, e pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos, fiz pós-graduação em biorressonância e física quântica aplicada à saúde e também um curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Muito bem, hoje nós vamos falar no programa Salutes de hoje, nós vamos falar sobre a nova medicina germânica. O que é a nova medicina germânica? As 5 leis de Hammer. Vamos discutir isso e para ter mais informações sobre essa nova medicina germânica, nós temos o prazer de receber o Dr. Maurílio Brandão, nosso amigo, colega, já veio aqui no Salutes, na AltV. Dr. Maurílio é médico pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, fez residência em Medicina Geral Comunitária com especialização em saúde pública, estudou homeopatia, acupuntura, ortobiomolecular, pós-graduado em nutriendocrinologia funcional, medicina quântica e física quântica e também biorressonância. Inclusive nos fizemos esse curso juntos, fomos colegas de curso e tal. Dr. Maurílio Brandão, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Salutes, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Baldan, é um prazer estarmos juntos novamente para tratar hoje desse assunto, a nova medicina germânica. Essa nova medicina germânica, ela tem despertado muito interesse, muita curiosidade de uma maneira geral no público, mesmo os pacientes que nos procuram, falam o que é a nova medicina germânica, nossa, os alemães sempre estão na frente, o que é essa nova medicina germânica? Os alemães, afinal de contas, sempre estiveram avante nos grandes avanços aí da medicina, é considerada uma das melhores medicinas do mundo. E por que a nova medicina germânica? O que é isso, doutor Maurílio Brandão? Bom, primeiramente eu vejo com muito prazer e muita alegria que se desperte tanto interesse sobre a nova medicina germânica, pois, na minha opinião, o que iniciou-se no século passado, lá em 1976, na história do seu criador,
um colega médico de nome Rick Gerd Hammer, portanto um alemão, e que trouxe essa contribuição para o conhecimento sobre saúde, doença e particularmente dentro, digamos, do seio da medicina, porque ele, como médico, trouxe essa contribuição através do seu conhecimento, apesar de ter uma formação em teologia e física, o que eu entendo contribuiu bastante para que ele pudesse alcançar o que teve como escopo, a base, né? não apenas a base, mas até onde ele alcançou com a nova medicina germânica. Hammer faleceu em julho de 2017, aos 82 anos, e, contudo, o que ele trouxe como a nova medicina germânica foi, segundo eu tenho conhecimento, eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, sim, alguns de seus discípulos, e ele denominou como nova medicina germânica por uma denominação apenas do que ele tinha elucidado, do que ele tinha compilado, porque podemos dizer, de certa forma, que tenham sido descobertas, mas apenas descoberta no que sempre existiu, inclusive dentro da própria ciência, pois as bases da nova medicina germânica são aquelas mesmas bases, como eu tenho dito, do que nós temos como estudo no campo da matéria médica básica, das disciplinas básicas, e que também estão presentes em outras formações para profissionais de saúde. E a nova medicina germânica, portanto, é apenas esse nome que se denominou, embora ele não fizesse questão alguma de que houvesse essa ênfase sobre a nova medicina germânica do ponto de vista de se destacar, num sentido de que ele tornasse conhecido e famoso por isso. Ele não tinha essa intenção, muito menos da pessoa dele. Mas hoje, o que é a nova medicina germânica? Ela é baseada em quais princípios? O que ela prevê diferente da velha medicina germânica? Então, na verdade, a velha medicina germânica, até onde eu sei, é a medicina convencional. Convencional. A não ser quando nós estamos para a questão da homeopatia, da antroposofia, por exemplo, que tem ali as suas bases também alemãs. Sim, né? sim. No entanto, Hahnemann, que foi, né, o criador da homeopatia, do século XIX, né, do início do século XIX, e nós temos, então, essa diferença de um século. Hammer, que inclusive tem nomes parecidos, né? Hammer é um contemporâneo, podemos dizer assim. Sim, né? sim. Então, o que se caracteriza pela nova medicina germânica, numa definição, é que é uma ciência empírica, baseada em leis que são biológicas, ou seja, baseadas em conhecimentos já pré-existentes, mas que permitem identificar, do ponto de vista de ser algo reprodutível, constatável, portanto, caracterizando-se como uma ciência, em termos das enfermidades, em cada um dos seres humanos e mamíferos. Então, aí encontra-se uma base bem interessante que se destaca, pois Hammer trouxe, principalmente através, como eu disse, das cadeiras básicas da anatomia, mesmo da genética e da nossa natureza filogênica, né, que é da nossa natureza como espécie, ser humanos, mas sim. Né, enfim, dentro da teoria darwiniana, né, somos uma evolução, então, do chimpanzé lá atrás, né, e depois que veio para o Homo sapiens, né, e aqui estamos. Né. No entanto, esta condição biológica, diferentemente do que se imagina que seja apenas um dado histórico, ancestral, em absoluto se torna como tal se nós abordamos como nós acontecemos até hoje frente à visão da nova medicina germânica. Então, esse é um primeiro paradigma dentro desse novo paradigma que é a nova medicina germânica, mas é um primeiro ponto desse paradigma a se destacar, porque nós, então, consideramos bastante as manifestações biológicas que são como que programadas por conta de toda a nossa evolução enquanto espécie e é efetivamente o que, dentro da medicina convencional, nós podemos equivaler ao que sejam as enfermidades, as patologias. O que são enfermidades e patologias de acordo com esse tipo de visão, de enfoque, doutor Maurino? Então, como eu disse, Hammer, ele enunciou 5 leis. E tudo começou por uma história própria, quando em 1976 ele teve o seu filho atingido por um tiro disparado por
um príncipe italiano que aparentemente estava embriagado dentro de um barco enquanto dormia na costa norte da Itália. Ele, como um catedrático, estava viajando, passeando em família e teve esse trágico acidente tendo ocorrido, sendo que seu filho permaneceu em coma durante alguns meses, vendo a falecer. Algum tempo depois, meses depois, Hammer e sua esposa, respectivamente, evoluíram com problemas de saúde e diagnosticou-se câncer. Ele com câncer de testículo e a sua esposa com câncer de ovário. Isso chamou muita atenção dele próprio, pois era uma pessoa saudável, assim como a sua mulher, não havia nenhum problema de saúde e, interessantemente, ele trabalhava num grande hospital oncológico à época. E, tendo iniciado o tratamento convencional, prescrito para aquele tipo de patologia, naquele período, ele e a sua esposa, então, deram seguimento ao tratamento, sendo que em um determinado momento, pelas descobertas que passou a fazer, quando percebendo a sua própria história e revendo a história daqueles pacientes que ele acompanhava hospitalizados, denotou ou descobriu, elucidou que havia algo mais a se descobrir, assim, entender acerca do câncer em si, né? E ele, então, abandonou o tratamento convencional e seguiu por esse caminho que ele veio elucidando. Então, Hammer, Baseadas em 5 leis, não num tratamento único. não num tratamento único. Na verdade, o tratamento ele é muito de operar nessa base das 5 leis. Podemos dizer que Hammer, até onde eu sei, era uma pessoa muito cética, no sentido do rigor científico, e evoluiu dentro de uma perspectiva do que nós podemos chamar de um tratamento naturalista, onde estas 5 leis evidenciam, desde a primeira lei, que é chamada a lei férrea do câncer, e é importante observar que, embora eu tenha já citado por 2 vezes o nome câncer, em absoluto isso se dá circunscrito à oncologia ou à evolução do câncer. Apenas isso se deu porque começou com ele e desta forma. Então, pelo fato de ele ter sido diagnosticado com esse tipo de patologia, foi que deu-se início os seus estudos, né, que evidenciaram que estas leis descrevem, compreendem, dão base a uma perspectiva, inclusive terapêutica, de todas as enfermidades, e não apenas do câncer. Tanto que a segunda lei é descrita como as 2 fases de todas as enfermidades. Eu gostaria que você repetisse ou explicasse um pouco melhor o enunciado dessa primeira lei, porque eu quero ver se a gente consegue dar um resumo para o leigo, claro, com prazer. das 5 leis. Ok. Leis, né? A primeira lei, então, qual o enunciado que seria a base de todas as doenças seguem um distúrbio ou um desequilíbrio genérico? Como é que o senhor explica a primeira Muito enunciado? oportuna a sua colocação, porque, de fato, esta primeira lei, ela dá esse ponto de partida de todo o pensamento. Sim. E aí, inclusive, destacando-se como novo paradigma, né? Então, essa lei férrea do câncer é denominada assim por conta de ter ele percebido com ele próprio e depois com os pacientes que na iminência, na vigência de uma situação que nós podemos denominar de conflito, que é, em geral, uma situação inesperada, vivida de uma forma dramática, em geral, para dentro, ou seja, não há tanto, naquele momento, pelo menos, um compartilhamento do impacto trazido por aquela situação inédita e que caracteriza-se, então, como que nós poderíamos chamar de um requisito para que se desencadeie o que nós podemos também denominar como um programa biológico. O programa biológico, ele acontece, interessantemente, simultaneamente na psique, numa área do cérebro onde há um respectivo comando que naturalmente é correlacionado às nossas percepções do que nós temos como a psique, né, sendo também constituída, e que também nessa simultaneidade aciona este órgão ou função associada àquela área de comando no sistema nervoso central. Então, há esta simultaneidade que é desencadeada naquele momento onde e quando estes requisitos são cumpridos. Aí se desenvolve, então, um programa especial, biológico específico, que, inclusive, ele deu o nome de Síndrome de
Hammer, que era justamente o nome do seu filho. Do seu filho. Em homenagem a Dirk Hammer, denominou-se essa síndrome de Dirk Hammer, ou DHS, como nós costumamos chamar na abreviação, que é a descrição dessa fase de conflito. Quer dizer, o conflito como um ponto de disparo para as patologias. Exatamente. Isso a gente vê na psicopatologia, a gente vê na medicina tradicional chinesa. Quer dizer, onde eu tenho um conflito, seja ele mental, emocional, tem um distúrbio metabólico, orgânico, por conta de vista da concepção de órgãos e emoções e tal, e aí acaba criando um terreno propício para o desenvolvimento de patologias, sendo o câncer uma delas, é isso? Uma delas, só que nesse caso, interessantemente, como você disse, propício, e de fato isso acontece em instâncias ou em níveis diferentes. Sim. É interessante também ressaltar, Baldan, que os conflitos, eles podem ocorrer numa relação com outras pessoas, numa relação conosco próprios, né, consigo mesmo, ou em relação a alguém mais. Então, nós podemos nos impactar frente, por exemplo, a um acidente ocorrido na família, né, onde um ente querido vem a morrer. Né? Então, essa é uma situação que nos impacta, que não nos acomete diretamente, mas nos impacta dessa forma. Não deixa de ser um trauma, né, doutor? Exatamente, não deixa de ser um trauma e que pode desencadear um programa biológico. Então, dependendo da intensidade e da duração desse conflito, é que nós teremos a manifestação em relação ao que nós podemos também denominar como que seja a massa conflitual, que é esta razão da densidade versus duração, e que pode desencadear, então, com a mesma intensidade e numa duração proporcional, as manifestações do que vem a ser a patologia. A patologia em si. Interessantemente, nós temos que esta segunda lei, das duas fases de todas as enfermidades, ocorrem de tal forma que, eventualmente, quando nós temos uma situação que chega a uma solução, que chega a um encerramento do conflito, então aí nós temos o desencadeamento da segunda fase. Esta segunda fase tem uma predominância que, do ponto de vista hormonal, metabólico, acontece de uma forma diferente e, digamos, de certa maneira, oposta à primeira fase. A primeira fase, nós temos uma predominância simpático-tônica. Sim, de atividade, de tensão. Isso, que a pessoa fica, então, com a adrenalina. Sim. Né? E depois a segunda fase é uma fase parasimpático-tônica, que é de pesadez, de predominância do parasimpático, da acetilcolina, onde nós temos então as manifestações aí que evoluem como que convencionalmente, contemporaneamente, pela medicina moderna, caracterizamos como sendo as patologias, as enfermidades. Sempre parasimpática ou pode ser simpático-tônica também? Interessantemente, sempre. Só que esta segunda fase, ela ocorre em duas subfases, a fase A e a fase B. A primeira fase é denominada a fase exudativa. É quando nós temos numa predominância parasimpática, então de pesadez, de sonolência, de cansaço, ainda de fraqueza. Exudando toxicidades, e é quando nós etc. temos, então, a evolução para inflamações, infecções, que exudam, como você disse, né? Que tem secreções. E aí nós temos essas duas subfases separadas por um pico denominado epicrisis, que é uma semelhança em termos das manifestações sintomatológicas com a primeira fase. Esta epicrise é quando define, então, o início da segunda subfase, a chamada fase B, que é a fase chamada de restauração, né? Restaurativa, né? É essa fase de resolutiva, numa melhor tradução, né, para o português. E essa segunda fase, então, é logo antes daquela, quando nós subimos para a nossa linha de base, que é, dentro dessas denominações, chamada normotonia. Então, nós, previsivelmente, voltamos ao estado de normotonia. Que é mais simpático-tônica. Que é, aí, numa alternância entre o que nós temos dia e noite, simpático de dia,
Parasimpático à noite, né? Então, de dia, uma alerta, à noite dormindo. Parasimpático. Né? Que é como nós oscilamos no dia a dia. Vou pedir licença para o doutor Maurílio para a gente colocar nossos GCs antes que encerre a nossa primeira meia hora da TV aberta também em São Paulo. Fernando Treza, o presidente da TV Guarulhos, está assistindo a gente aqui, está dando parabéns pelo programa. Obrigado, o doutor Fernando Treza. Nossos mídias sociais, Instagram, jcbaldão.acupuntura, nosso Instagram. Este Salutes, 1 ano aqui na TV Guarulhos, quase 1 ano na TV Guarulhos e na TV aberta. Todos os programas Salutes daqui, quanto 10 anos da AltV. Quem assistiu os 10 anos, todos os programas de 10 anos na AltV e 1 ano aqui da TV Guarulhos, recebia um título de pós-graduação. Agora já é mestrado, tá? Mas tem que responder 800 questões, né? Não é assim de grátis. Tem que assistir todos os programas para ganhar o título de mestrado. Muito bem. E esse daqui, esses Salutes, quanto todos os demais, estão nos 2 canais do YouTube, João Carlos Baldão, Além de Agulhas. Clique no sininho para receber nossas atualizações. O próximo GC, por favor, Lucas ou Jonas. Você vê que nossa equipe técnica é bíblica, né? Lucas sim, e Jonas. Jonas. Nosso site, www.jcbaldão.com.br, esse é o nosso site. O próximo GC, por gentileza. A loja virtual, loja.jcbaldão.com.br. Tem todos os produtos, as máquinas da Nova Ciência que nós utilizamos no nosso consultório. Tem o Rio Doraco, que é o Riotest, tem o Potentizer, tem o NeuroSpa, que é modulação de ondas cerebrais, muito talvez utilizada, pode ser utilizada no mapa neural da nova medicina germânica, já que a gente trabalha com eletrodos na manipulação e na modulação de ondas cerebrais, o NeuroSpa, o Potentizer, o Hidrovitalis, todas as máquinas que a gente usa, ozonizador de alimentos e de água também, para a saúde, tem muita coisa legal lá na loja. Dá uma visitada lá para ver o que tem. Geralmente são coisas bem legais. Próximo GC, por favor. Para marcar consulta comigo, 977192266. Esse é para marcar consulta comigo, do Dr. Maurílio. Oportunamente vai entrar o GC lá com os contatos dele. Tem mais GCs? Não. O curso da Nova Ciência, dia 9 e 10 de novembro, no Hotel Leques, que eu não sei nem onde fica, eu sei que é na Liberdade, em São Paulo. Hotel Leques, dia 9 e 10 de novembro, o tema é análises biofísicas da identificação de alterações e campos interferentes no terreno biológico. Será mais um módulo desse curso da Nova Ciência, que eu tenho feito, obviamente, como todos os anos, eu refiz, e estou vendo se aprendo no tranco, né? Porque tem muita informação, esse curso de extensão da Nova Ciência. Informações pelo telefone que você está vendo aí, 95687-5835, 95687-5835, ou 3904-9832, 3904-9832, falar com a Gracinha da Lauren. Tem tanto a modalidade presencial, o último módulo tinha mais de 200 médicos, terapeutas, dentistas, psicólogos, nutricionistas do Brasil inteiro, e quanto a modalidade EAD. Então, 95687-5835, fala com a Gracinha da Lauren. Acabaram os GCs? Acho que sim, né? 1, 2, 3, não apareceu nenhum, então acabaram os GCs. Quanto tempo? 3 minutos para encerrar essa primeira meia hora da TV. Exibição também na TV aberta em São Paulo, pelo canal 9 da NET, 186 da Vivo Analógico, 8 da Vivo Fibra, geralmente apresentado às quartas-feiras da manhã, às quartas-feiras às 11 horas da manhã, e eu convido o pessoal da TV aberta a nos acompanhar na TV Guarulhos, o Salute, sexta-feira, 14 horas e 30 minutos. Na AltV, novo horário, segunda-feira, às 13 horas. Hoje nós estamos entrevistando o Dr. Maurílio Brandão. Nós estamos falando das 5 leis de Hammer da medicina germânica, da nova medicina germânica. Até agora falamos de 2 grandes leis, né? Primeiro, a origem das patologias por intermédio de um conflito, seja ele de uma origem psíquica, principalmente, né? Que se manifesta, segundo a lei, em algumas fases entre o parasimpático e o simpático.
principalmente no parasimpático, onde há alguns estágios de busca da homeostase ou do equilíbrio por intermédio de expurgos e etc. Passei no teste? Olha, já... Melhor do que você imaginava. Nota 5. Nota 5. Bom, tá melhor do que imaginava. Foi rápida a captação. É porque eu estou fazendo um resumo, porque daqui a pouco a meia hora se encerra e a gente vai continuar com a 1 hora. Okay. Então eu tenho que fazer um resumo do que a gente tratou agora e levantar e deixar o pessoal da TV aberta com água na boca. Ótimo. Para poder acompanhar a gente toda sexta-feira às 14h30 pela TV Guarulhos. Muito bem, nesse programa... Alguma outra pergunta? Não, sim, não, é que agora a gente encerra a primeira meia hora que é colocada pela TV aberta, também a TV aberta, e nós damos continuidade na TV Guarulhos a outra meia hora subsequente. Okay. Então falamos da primeira e da segunda lei das 5 de Hammer. É que a gente tem 1 minuto só e eu não posso que você se estenda mais do que isso para encerrar a meia hora, tá? Ok. Então, você pode dar um resumo então dessa segunda lei antes de entrar na terceira, porque aí eu imagino que a terceira vai ser mais longa. Sim. Então, só recapitulando, que eu vejo que é válido, essa primeira lei é aquela onde nós temos, então, conflitos que podem nos ocorrer de qualquer ordem. Conflitos que nos acometem, né, que nós percebemos na psique, mas são conflitos de toda sorte, né, que são aqueles que nós temos no dia a dia das nossas vidas. E que, então, pode desencadear esse programa biológico que sempre percorre 2 fases, numa condição proporcional, e estas 2 fases, de certa forma, opostas uma à outra, a primeira com uma predominância simpática, a segunda com uma predominância parasimpática, e que respondem, desde o início, por uma manifestação da nossa saúde, podemos assim dizer. Então, encerramos agora. Eu agradeço todo o pessoal da TV Aberta que nos acompanhou nessa primeira meia hora do nosso programa Saludes desta sexta-feira, convidando, obviamente, vocês a nos acompanharem pela TV Guarulhos, toda sexta-feira às 14h30. Muito bem, dando continuidade aos salutos dessa sexta-feira, que estamos falando da nova medicina germânica e as 5 leis de Hammer, tenho o prazer de receber aqui o amigo, o colega, Dr. Maurílio Brandão, que está comentando sobre essas 5 leis de Hammer. Passada a primeira e a segunda fase, qual é o próximo passo? Ou que seria, eu imagino que subsequentemente, a terceira lei de Hammer, é isso, doutor? Isso, sim. E, eventualmente, nós temos algumas situações que podem interferir com esta segunda lei, quando, por exemplo, da recorrência de conflitos ou de conflitos que permaneçam em aberto, por exemplo, que não cheguem a uma solução, ou que nós podemos chamar de curas pendentes, que é quando dá-se início à segunda fase, mas por razões diversas não seguem o seu curso natural até que se conclua, que se encerre. Então, nós temos todas essas possibilidades, inclusive o que é bastante comum, embora nós tenhamos aqui falado de uma situação que nós podemos denominar como monocíclica, ou seja, falando apenas sobre um conflito, mas felizes de nós se tivéssemos apenas um de cada vez, né? Não, agora eu já estou ocupado com um, o outro espera, né? A vida é multicíclica. Então a vida é multicíclica e nós temos essas condições ocorrentes em boa parte das nossas vidas. Esta segunda lei, ela traz, então, uma evidência, como eu falava logo há pouco, Baldan, sobre uma manifestação da nossa saúde, porque diferencia-se ainda um novo ponto desse outro paradigma, que é não tanto mais ter essa visão dicotômica entre saúde e doença. Nós podemos, então, nesta condição, entender tudo como manifestações da saúde, em que a enfermidade é uma manifestação do próprio corpo, do próprio organismo, como um mecanismo de cura em si. Tanto que essa segunda fase é denominada como fase de cura. E, paradoxalmente, porque isso dá um certo nó na cabeça pensante ocidental, principalmente, e da medicina convencional, pois saúde é saúde, é bem-estar, e enfermidade é enfermidade. Quem está enfermo não tem saúde. Como se fosse algo muito dicotômico mesmo, como você bem disse. E, no entanto, são manifestações no campo da saúde.
Tanto que esta mesma visão gráfica é aquela que define, por exemplo, o ciclo hormonal feminino da menstruação da mulher. É aquela que também define essa evolução para uma eventual fecundação, por exemplo, ou seja, da gestação, onde aquele pico, onde eu descrevi para você como epicrises, né, é justamente o parto, que é, podemos dizer, uma convulsão do útero. Sim. Né? Então, é muito bonito, né? Eu sou um pouco suspeito para falar, né? Mas é que eu vejo quão importante e dentro de toda a nossa complexidade, não há dúvida, mas com quão simplicidade é vista e pode ser entendida essa perspectiva da nossa manifestação de saúde e que traduz-se numa condição muito compreensível também para a nossa condição enquanto pacientes. Então, o que eu tenho tido, muito felizmente, é essa possibilidade de transitar pela compreensão do que se passa com os pacientes numa linguagem e numa base de compreensão que torna a eles também possível, praticável, de tomarem conhecimento e, particularmente, adquirirem domínio sobre o próprio processo em si e atuarem de uma maneira mais protagonista. Então, na terceira lei, nós temos o que é justamente aquela associação, como eu falei, das disciplinas básicas com o aspecto embriológico da nossa evolução dos chamados... De acordo com a filogenética, né? Ainda não. De ainda acordo com agora, ainda na terceira lei, de acordo com a evolução ontogenética, que é aquela que se traduz pela evolução, principalmente naquele primeiro período intenso de crescimento que nós temos, ali nos 17 primeiros dias de vida, onde os folhetos embrionários se diferenciam. Então, nós temos aquela condição chamada do ovo, né? E há, então, uma divisão celular que ocorre de uma maneira muito intensa, como eu disse, de 2 para 4, para 8, para 32, para 64, e assim vai, né? E diferenciando, então, os 3 chamados folhetos embrionários. O endoderma, o mesoderma e o ectoderma, numa escala, inclusive, evolutiva. Então, o endoderma é o tecido embrionário mais remoto, mais antigo que nós temos. Né? Tanto que forma a parte mais antiga do cérebro, a ponte, onde há os controles vitais. E depois o mesoderma, que se diferencia já numa condição da nossa própria evolução para uma estrutura mais complexa, mais ampla e distante, tendo então a evolução aí de vasos, nervos, osso, né, um esqueleto, uma estrutura para dar base a essa nossa consistência. Consistência, né? Constituição, né? Especificamente, sim. E o ectoderma, que é considerado o folheto embrionário mais recente, onde nós temos o que eu costumo chamar do capeamento e da forragem. Né? Então, é onde nós temos as peles, as mucosas, a própria pele, e isso sempre equivalendo, é claro, ao tecido cerebral, onde nós temos no mesoderma também a chamada substância branca, né, que inclusive eu vi na postagem que você fez, você usou uma descrição justamente do mesoderma, da substância branca, com as suas respectivas áreas de comando. Isso. E a substância cinzenta, assim chamada, que é onde nós temos então esse preenchimento, né, do cérebro, né, como as pessoas visualizam do lado de fora, nas suas respectivas áreas, né, temporais, occipital, frontal, e que, então, estabelecem essa correlação, como eu disse, tanto dessas áreas de comando, que dependendo da região ectodérmica, mesodérmica ou endodérmica, e que for impactada por um determinado tipo de conflito, é por onde vai se desenvolver essa evolução dentro das chamadas 2 fases de todas as enfermidades. Sendo que, se nós temos algo que impacta o endoderma e também o mesoderma na sua forma antiga, porque o mesoderma ele se subdivide entre mesoderma antigo e mesoderma novo. Né? Então, nós teremos um determinado tipo de evolução, onde, numa primeira fase, há, do ponto de vista dos tecidos, um crescimento. Se, no entanto, há o impacto numa área em que, no sistema nervoso central, trata-se do mesoderma novo ou ectoderma, aí nós teremos, nessa primeira fase,
predominantemente uma ulceração, ou seja, um escavamento. Então nós temos ou um crescimento ou uma escavação. E essa terceira fase caracteriza... Não é uma terceira fase, é a terceira lei só. Né? A terceira lei, isso. E essa terceira lei, ela se caracteriza por essa... Pelo sistema ontogenético de todas as enfermidades, que é essa correlação com os folhetos embrionários e os seus respectivos modos de resposta. Onde, então, nós temos, e aqui eu descrevi sucintamente, como e o que ocorre nos determinados tipos de tecidos. Né? Então, e na segunda fase, o que cresceu desmorona. É mais ou menos como nas construções, né, quando se precisa de edificar uma pequena casa para guardar o material, né, ou se vem alguém que precisa modular, né, uma área, então constrói, depois não precisa mais, desmancha. Então, na segunda fase, nós temos esse desmanche dessa estrutura que cresceu, e isso biologicamente ocorre com um mecanismo que é aquele de necrose. Então, na segunda fase, de todas as manifestações de natureza endodérmica e do mesoderma antigo, nós temos, então, como forma de resolução, o processo de necrosar os tecidos. Assim como ocorre periodicamente, eu citei o ciclo hormonal feminino, quando, então, a camada, aquela que cresceu no útero, né, como não é mais útil, né? Que não é mais útil, então ela se descama, ela perde a sua vitalidade e sai como o sangue da menstruação. Né? Já no ectoderma, quando nós temos na primeira fase uma escavação, na segunda fase há a cementação, a reparação. Então, ali se repara de uma forma a melhor possível, dentro das características originais, mas já numa reparação. Então, há esta correlação entre a terceira lei e a manifestação das duas fases de todas as doenças e que naturalmente segue-se pela primeira lei, que foi justamente quando se desencadeou o chamado conflito biológico. Aí depois vamos para a quarta lei, é isso? A quarta lei, ela define a participação aí filogenética dos micróbios, dos chamados micro-organismos. Interessantemente, nós temos como aí uma outra diferença paradigmática importante, né, que vê nos micro-organismos não uma condição invasiva, destrutiva, e sim aquela que é auxiliar do ponto de vista reparativo. Então, quando nós temos aqueles movimentos de inflamação, de exudação, muitas vezes nós temos a participação dos micróbios, dos micro-organismos. E, interessantemente, lindamente, podemos dizer, numa correlação também com os tecidos embrionários. Ou seja, há uma predominância do crescimento de fungos associados a estas manifestações no endoderma. Quando nós temos no mesoderma antigo, que é então o segundo folheto embrionário, mas que se subdivide, nós temos tanto a participação de fungos, quanto também de micobactérias, de bactérias, fungos, assim como, por exemplo, o bacilo da tuberculose, né, ou a clamídia, né? Enfim, essas estruturas são denominadas como micobactérias. Na evolução de manifestação de mesoderma novo e ectoderma, principalmente, nós temos aí bactérias e a manifestação dos vírus, predominantemente associada ao ectoderma. E aí depois passamos para a quinta lei, é isso? E depois a quinta lei, que é a chamada quinta essência, ou quintessência, que é, então, digamos, a fase transcendente, né, que Hammer elucidou, do qual ele próprio se utilizou, né, porque Hammer, como eu disse, interrompeu o seu tratamento do câncer de testículo que teve, morreu aos 82, né, por... eu não pude confirmar se foi um AVC, me parece que tenha sido um AVC ou um infarto. Eu ainda não tive uma confirmação de qual tenha sido a causa-morte. Mas, então, ele próprio se privilegiou dessa história trágica da sua vida, mas que, de certa forma, tanto salvou sua vida, não da sua esposa, infelizmente, que veio a falecer alguns anos depois. O príncipe, aquele que foi quem, enfim, cometeu esse ato
que trouxe, né, uma condição muito trágica, mas, por outro lado, essa possibilidade, né, de termos tido aí, né, esse estudo, né, acabou depois sendo condenado a serviços comunitários, alguns, parece que 9 anos depois. Mas foi acidental, de qualquer maneira. Foi acidental, ele só estava embriagado e atirando a esmo. Isso, né? Foi um acidente, de certa forma. Então, essa quinta lei, então, resumo... a quinta essência, desculpe a divergência aqui do tema, mas ela se caracteriza no que nós temos no lobo frontal, justamente nessa nossa capacidade consciente de que, pelo uso da informação, de saber o que se passa, qual é esse propósito biológico existente e que, na maioria das vezes, é entendida dentro dessa nossa medicina convencional como um despropósito, né, como o corpo estando desgovernado, num estado caótico e que precisa de uma intervenção. E, na maioria das vezes, trata-se de um mal-entendido. O que nós precisamos é de informação, para que nós tenhamos, sim, a possibilidade do uso de determinados recursos terapêuticos, inclusive das próprias drogas, porque nós temos drogas com propriedades simpático-tônicas ou com parasimpaticotônicas. Então, nós podemos modular, até mesmo com o uso de drogas comuns, sim, determinados eventos, no sentido de assistir aquela pessoa, mas que principalmente sabe o que se passa. E sabe que o que ocorre ali é algo previsto na natureza como um processo de cura. E que se correlaciona de um modo muito específico a um evento que aconteceu no contexto de sua vida, e que dá essa possibilidade, pela compreensão, de uma solução definitiva, ou seja, da pessoa efetivamente se curar, porque ela é capaz, então, com a nossa ajuda e o seu próprio conhecimento, de conectar-se a todo o processo e, então, amainar, sair do estado de conflito, efetivamente. Agora, tudo que você está falando, doutor, em relação a uma concepção do processo de adoecer dentro de uma estrutura biológica e uma visão recortada com uma interpretação própria, né? A nova medicina germânica. Sim. E o tratamento, como é que se coloca, o que se a nova medicina germânica se coloca para tratar desse processo? Como é que ela se propõe aos tratamentos, à terapêutica? Então, volto a dizer que a terapêutica principal é a informação. E, se não, em segundo ponto, ou logo a seguir, apoio ao paciente. Do ponto de vista de, então, trazer o máximo possível de conforto em relação à sua evolução própria. Então, é um tratamento ou são propostas naturalistas, muito pouco ou em quase nada intervencionistas. Como eu disse, Hammer, embora cético, ele era um naturalista, atuou, né? Atuou de uma maneira em que esse processo pudesse ocorrer da forma mais natural possível, mesmo porque só assim entende-se ser viável uma cura que se dê de forma definitiva, porque senão nós podemos ter, o que é muito comum, a evolução para os chamados gatilhos, que é justamente o que é captado de informação no momento de conflito pelo nosso subconsciente, que é esse nosso lado sobrevivente, né, que capta todas as informações possíveis para que, então, num segundo momento, nós possamos ser avisados, né, de que nós estamos diante de uma iminente ocorrência de novo conflito. Então, esses chamados gatilhos são o que pode desencadear novos processos, que não são propriamente novos conflitos, mas que desencadeiam novas evoluções. Eu quero agradecer a Roseli Celso Kochinski, está dando aqui parabéns pelo programa, assim como o Fernando Treza, eles estão nos acompanhando aqui pela página da TV Guarulhos, tem vários compartilhamentos aqui, eu não estou conseguindo acompanhar todos aqui ao mesmo tempo. Eu quero saber, doutor Maurílio, diante dessa concepção toda de um processo de adoecer e de um processo de tratamento, uma propedêutica mais naturalista, isso se choca em que momento com a terapia ou com a medicina desenvolvida aqui no Ocidente, que busca
tratar na maneira aguda com remédios mais anti-inflamatórios, com antibióticos, promovendo a guerra ao agente invasor. Me parece que não é essa a visão da nova medicina germânica. Então, o que eu vejo, Baldan, é que, infelizmente, assim, em tese, em nada se choca, pois a base, como eu disse, é a mesma, né? A obtenção de informação e a interpretação é que se diferencia um pouco, mas ainda numa leitura do que é, se nós formos buscar essas evidências do ponto de vista dessas disciplinas, em nada se destitui. Mas a terapêutica, sim, né? Sim, a terapêutica, ela embasa-se justamente nessa evolução natural, mas que admite, como eu disse, embora Hammer fosse mais cético, né, ele admitia, sim, esta perspectiva de intervenção, até mesmo, por exemplo, com o uso de corticoides, né, em determinadas fases, com as suas respectivas propriedades, e que se colocavam de uma maneira bem oportuna diante daquela circunstância. Então, eu sonho, e eu creio, será apenas um sonho, né, mas que possa ser esta ideia trazida, absorvida para dentro da prática médica, assim como outras atualmente já se possibilitaram, né, como a própria acupuntura, em algumas circunstâncias, a homeopatia, né, e também esse tipo de conhecimento para que nós possamos ter uma medicina. Tanto que Hammer tinha essa proposta, não era uma outra medicina, era a medicina, só que com alguns aprofundamentos, com algumas atualizações, como eu costumo me referir. Né, pois eu entendo, sem dúvida, como um aprofundamento e uma atualização. Porque, convenhamos, nós estamos com um conceito de 300 anos, em termos do que é doença, né, dos conceitos básicos que persistem até hoje, sem que tenha havido uma mudança né, nesse conceito, nesse paradigma. Então, eu vejo que na medida que nós abrimos espaço para que outras concepções, outros modos de olhar possam coexistir, dê-nos base, então, para uma condição evolutiva, né? E podermos, então, trabalhar dentro do que são aqueles recursos que nós podemos oferecer enquanto profissionais de saúde aos nossos pacientes e com toda a estrutura possível, né? Ou seja, que possamos ter, inclusive, eu não citei, mas Hammer usou muito as tomografias cerebrais, porque ele identificou lá no começo sinais específicos de halos circuncêntricos que mostravam exatamente nas tomografias cerebrais onde havia aquele conflito citado. Muito interessante, né? Interessantemente, esses mesmos halos, se feitos estudos tomográficos dos órgãos, também são identificáveis. Como se fosse um microsistema cerebral, né? Obviamente. Como se fosse exatamente uma reflexologia. Isso. Um campo reflexológico. Inclusive, à época, com uma documentação da própria Siemens, que era a grande, né, produtora de equipamentos de raio-x tomografia, dizendo que não era artefato, não era um erro da técnica, era uma imagem que não era conhecida de alguma maneira, classificada, mas não era um erro, não era um artefato. Sim, né? Não era um erro mecânico nem... Isso, né, da imagem, uma distorção. Né? Então, eu vejo a nova medicina germânica como um tipo de conhecimento e técnica plenamente aplicável. Inclusive, agora eu estou... ministrando um curso, não Isso, tá? preparando para um primeiro curso médico básico, né, da nova medicina germânica, que deve ser lançado no dia 1º de novembro. Inclusive, devo te mandar, logo em seguida, não houve tempo, infelizmente, um link para que você possa divulgar para o seu público, né, sobre o curso, que se dará em 8 módulos, a partir de novembro, da segunda semana de novembro, certamente, ocorrendo semanalmente, online, para que, então, nós possamos aumentar essa perspectiva de que nós, profissionais médicos, no caso, possamos ter esse domínio e oferecer mais aos nossos pacientes, a nós mesmos, porque eu tenho, ao longo desses 10 anos, obtido muitas vezes, uma vez que eu aplico isso no cotidiano da minha prática médica, e muitas vezes resultados surpreendentes, maravilhosos, como foi ontem pela manhã, quando atendendo uma paciente, há 3 meses ela vem se tratando, e me agradeceu de coração que ela modificou inteiramente a sua vida, né? Fazia uso de medicamentos para uma artrite reumatoide, né, da qual sofria
muito e também sofria pelo tratamento, e se sente outra. Claro, eu sou um profissional que me utilizo da homeopatia, em essência, como técnica terapêutica medicamentosa, Sim. de suplementos. Agora, a informação, ela passou a se tornar uma constante na minha prática, fazendo com que a pessoa tenha a oportunidade de saber o que se passa consigo. E saber também que há um curso em que se prevê a cura, em que é um programa biológico cujo propósito, e isso vem das nossas eras mais remotas, antes mesmo de sermos seres humanos, né, pela sobrevivência. Então, o curso será lançado agora nessa primeira semana de novembro. Olha, primeira semana de novembro. No dia 1º, Dia 1º de novembro, particularmente, será lançado. Na segunda semana será a primeira aula, primeiro módulo de 8, nessa primeira fase, exclusivamente para médicos, da terapia da nova medicina germânica e as 5 leis de Hammer. As pessoas interessadas, parece que o Lucas tem o GC. Você pode colocar aí para a gente, por gentileza, Lucas, o GC para contato para as pessoas que quiserem, os médicos, principalmente nessa fase, principalmente para médicos, é esse número que está na tela, 12981443721, 12981443721, ou pelo fixo 1238335444. Desculpe-me, mas é 5344, tá? Houve ali um pequeno engano. 3833-5344. Então, corrigindo, 3833-5344. O celular está certo, 98144. Sim, o celular está correto. 3721. Exclusivamente nesse momento para médicos fazerem... O que as pessoas vão ter nesse curso, doutor Maurício? Então, o que os médicos vão mudar a visão deles na concepção na anamnese, da ficha do paciente, o que a pessoa vai ter fazendo esse curso? Eu vejo que há, sim, desde a própria anamnese, aspectos que passam a chamar a atenção para que possa se complementar ao modo aquele pelo qual as anamneses são feitas. E, não tem dúvida, esta coleta das informações vai dar uma base a qual seja a especialidade daquele colega que esteja, né, utilizando-se também dessa metodologia, para, então, inserir dentro do seu contexto esse conhecimento e que possa ser devolvido ao paciente como informação. Eu faço questão de frisar isso, e com muita consistência. O interessante é que nós podemos, e eu tenho verificado isso no dia a dia, de como é constatável as situações aquelas nas histórias das vidas das pessoas, permitindo-nos, inclusive, que nós sejamos mais objetivos. Ao mesmo tempo, dando também muito valor à escuta dos pacientes, que é algo, na relação médico-paciente, eu entendo, de suma importância, e que pode, então, devolver essa condição àquela que a pessoa se sente, de uma forma a valorizar o seu sofrimento, mas não apenas, claro, valorizando o sofrimento, e sim utilizando-o como parte da solução. Então, é isso que eu pretendo compartilhar, além, é claro, dos colegas médicos adentrarem-se em toda uma complexidade que existe em análise do ponto de vista de todos esses segmentos, vamos assim dizer, né, de origem endodérmica, mesodérmica, ectodérmica, as manifestações que são aquelas da fase de conflito, da fase pós-conflito, quais são esses conflitos, afinal, né, que tipos de conflitos que impactam um ou outro tecido embrionário. Então, há toda uma correlação feita, inclusive, ao final, numa perspectiva que é aquela de se estender para as questões ligadas ao comportamento, vamos dizer. Então, há, principalmente numa associação com o ectoderma, aquele associado ao córtex cerebral, onde nós temos, então, uma visão muito útil, bastante prática do ponto de vista de entender as manifestações de natureza psiquiátrica, podemos dizer. Então, é todo esse conteúdo que teremos como base desse curso, que se dará nesses 8 módulos, numa condição evolutiva, e, é claro, com oportunidade para que nós, então, tenhamos também aqueles espaços para comentar, discutir casos e aprofundarmos no uso desse tipo de conhecimento, que eu espero venha a ser, assim como eu próprio me utilizei, numa monografia, numa conclusão de curso lato sensu, onde fiz uma correlação entre a telomerase
aquela enzima que atua, né, na reprodução do telômero, né, aquele considerado a pontinha do DNA que mede a extensão das nossas vidas, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer uma correlação, na minha opinião, interessante entre o papel da telomerase e uma evidência, né, do que nós podemos constatar que é a leitura dentro da visão da nova medicina germânica. O Cacur Siuf está escrevendo aqui, novidade para mim, tem que estudar muito. Todos nós, viu, Cacur Siuf, todos nós temos que estudar muito. É verdade, não paramos nunca. Não paramos nunca de estudar. Eu quero agradecer aqui o Dr. Maurílio Brandão, que veio direto lá do litoral de Ubatuba, onde ele atua, para nos atender aqui, para fazer uma concepção do nosso programa de hoje. Saludos aqui ao vivo na TV Guarulhos, canal 3 da NET, também pelo site www.tvguarulhos3.com.br. Transmitimos aqui pela nossa página do Facebook. A primeira hora foi transmitida também pela TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, canal 8,5 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra. Priscila Constantino, Leda Ribeiro, estão todas curtindo o nosso programa. Eu quero agradecer ao Dr. Brandão por esclarecimento dessa nova medicina germânica, das 5 leis de Hammer, com certeza esclareceu muitas coisas para nós e significa também que temos muito que estudar, muito a aprender, inclusive com as terapêuticas, com a propedêutica, dessa visão para que a gente possa atuar cada vez mais para o desenvolvimento da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar. Muito obrigado, doutor Maurílio, um prazer recebê-lo aqui. Pode contar com a gente aí, com as suas empreitadas para a divulgação da nova medicina germânica. Muito obrigado. Ok, eu também agradeço muitíssimo a oportunidade, Baldan, e tenho como esse momento sendo de muita felicidade para mim, para poder trazer, então, esse tipo de proposta que há muito eu desejava fazer, inclusive ensejei fazer de uma forma presencial, logo lá em 2011, 2012, quando eu estava assim tão apaixonado quanto, só que com menos experiência. Então hoje eu me sinto muito feliz, porque eu não tenho dúvida alguma do tipo de vantagem, ou dos tipos de vantagem que podemos ter com essa formação, com essa ampliação do nosso conhecimento médico. Então, todos estão convidados, aqueles que se interessarem, podem se manifestar. Ok, muito obrigado, eu agradeço a todos, obrigado pela audiência, até segunda, 13 horas na UTV, até sexta, 14h30 na TV Guarulhos. Então, até segunda, até sexta, até segunda, até sexta, até segunda e até sexta.